Bom dia, transbordantes. Boa tarde, eu não sei se você vai assistir de tarde ou de noite, né? As lives têm ficado gravadas e você pode assistir do jeito que você quiser, tudo de uma vez, ou vai assistindo aos poucos. Mas o importante é você aproveitar esse momento, essa oportunidade de sentar na mesa com a gente, bater esse papo legal, onde tem sido tão surpreendente. Cada história é uma história incrível. Eu amo gente e amo ouvir histórias, e principalmente de pessoas que podem me representar. Ontem eu ouvi uma fala aqui de um candidato que eu achei interessantíssimo, ele falando que o voto é um abaixo-assinado, tipo assim, você está dando carta branca para a pessoa te representar, né? E hoje eu recebo com muita alegria, com muito carinho aqui, o Fábio, que todo mundo conhece como Fabinho, né? Ele vai se apresentar e já de antemão quero te dar boas-vindas, Fabinho. Eu que agradeço. Muito obrigado de você ter entrado em contato comigo e a gente ter agendado para hoje esse bate-papo. Seja bem-vindo no Bonanza, tá? Eu que agradeço, meu querido. E conta pra gente, Fábio, sobre você, quem você é, filho de quem? Conta aí um pouquinho da sua história, faz a sua apresentação pra gente. Então, primeiramente, bom dia, né? Ou boa tarde para quem for ver na parte da tarde, né? Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Você ainda fala que, vamos dizer, que as pernas ficam tremendo, né? Porque eu não tenho muito essa intimidade. Que bom assim, que tá sentado, não vai cair, eu não. não tenho muito, assim, essa intimidade com as câmeras, mas é uma coisa assim, eu sou muito comunicativo, graças a Deus, mas para essa parte a gente fica meio inibido. Então, eu sou Fabinho, né? Meu nome é Fábio José Fonseca, tenho 51 anos e sou filho de Antônio José da Fonseca, mais conhecido como Fonsequinha. Uhum. Sou filho de Maria do Rosário Silveira Fonseca, entendeu? Conhecido como Dona Maria, que Dona todo mundo Maria. já conhece, né? Então, assim, nós somos uma família de 7 irmãos. Família grande, família né? grande. Nós temos lá, tem a minha irmã mais velha, que é a Aparecida, depois vem eu, vem o meu irmão Flávio, tem a Fátima, tem a Cláudia e tenho a minha irmã Cristina, que é por parte de pai. Uhum. Então, assim, uma família, graças a Deus, e nós somos, assim, uma família bem unida. Posso falar que é o seguinte, lá, quando chora um, chora todos. Que bom, né? Então, assim, Você é de Lajinha mesmo? Sou de Ladinho, mas minha família toda é de Córrego Rico, né? Do Córrego lá Rico. do Córrego Rico, lá é... Que é a zona rural de Lajinha, né? Para quem que Zona tá rural. aqui assistindo e que não é daqui. Lá é toda a família de Fonseca, né? Meu falecido avô, José Cândido da Fonseca, que era... Uma família bem uma tradicional família bem aqui, tradicional. né? Minha avó chamava Marieta, entendeu? Então, assim, nós somos de uma família lá de Córrego Rico. E, assim, fui nascido... Então, assim, Pode deixar aqui. Fui nascido... Aqui, gente, mosquito, natural. tem hora que pica formiga na gente. Então, assim, graças a Deus é uma família bem conhecida já. Então a gente tem, como se diz, Fonseca espalhado para todos os lugares. E seu estado civil? Você é casado? Você tem filho? Como que tá? Hoje eu sou viúvo, né? Uhum. Eu sou viúvo. Há um ano atrás eu perdi minha esposa, né? Então, assim, eu sou pai de 4 filhos. Eu tenho 2 filhos fora do casamento, antes, né, do meu casamento. Eu tenho... Qual o nome dos seus Meu filhos, filho, a idade? o mais Fala aí pra velho gente é conhecer. o Pedro, entendeu? Que faz 28 anos, mora em Vitória. E tem o Fabinho, que também 28 anos, é de Mutum, mora em Mutum. Inclusive já é casado e tô esperando uma netinha ou um netinho já aí, entendeu? Tô querendo que venha, mas ainda não Viver veio. uma nova fase da Isso. vida, como vovô. E do meu casamento, eu tenho 2. Cabelo branco de vovô já Cabelo tem, já né? tem. E tenho 2 filhos do meu casamento, que o mais velho é João Luca, né? Hoje completou 18 anos. E tenho o meu caçula... Aniversário dele hoje? Não, esses dias agora esses completou, dias, foi em junho agora. E tenho o meu caçula, que é o Miguel, que tem 13 anos. 13 anos, 13 anos. isso aí. Engraçado que eu lembro, não sei se você vai lembrar disso. Gente, porque às vezes assim, que é do interior, é até engraçado, já falei isso eu acho que em outro momento. A gente começa a trabalhar tão cedo e eu vivi tanta coisa, eu ainda era nova. Eu lembro do Pedro, de tirando foto do aniversário do Pedro, assim, bem pequenininho. E ele já tá aí com 28 anos, 28 né? anos. E são, graças a Deus, são filhos, assim, que eu me orgulho de muito. Eu falo assim... que bênção, né?
eu nunca fui aquele pai, tipo assim, a gente não conviveu a mesma casa. O Pedro foi uma pessoa que morou com meus pais, morou aqui com a gente, mas sempre morou mais com a mãe dele, né? Toda a vida morou com a mãe dele. Então a gente nunca teve aquele convívio de uma casa, de um casal. Tanto ele como o Fabinho. Mas são filhos que toda a vida, graças a Deus, tem o maior carinho por mim, o maior respeito até hoje. Então, assim, mesmo distante, são filhos que eu falo assim, eu só tenho assim, a agradecer a mãe deles pela educação que eles têm. Que bom. Então, eu falo assim, é muito gratificante pra gente ter um filho. Graças a Deus, meus filhos não têm vício, não tem nada. É só bênção. Que bom, bênção mesmo. que bom. É bênção mesmo, porque hoje em dia a gente sabe o desafio que hoje, é, né? Educar os filhos. E, ô Fábio, e hoje? Como que tá o Fabinho? A gente já tá sabendo aí que é papai, na expectativa aí de ser vovô. E o que você tem feito hoje? Qual é a sua atuação? Conta pra gente, assim, qual a sua trajetória, se você quiser relembrar também um pouco desse tempo de Córrego Rico, Com certeza. de infância, de escola. O que você quer, assim, compartilhar com a gente do Fabinho, que às vezes quem convive com você hoje Às vezes não conhece, não sabe né, da da sua história, história, né? Então, eu falo assim, é uma história que eu falo assim, graças a Deus, eu falo, é muita gratidão. Porque a gente vem de família humilde, né? Então, assim, a gente criado na roça e com o mesmo costume, daquele de acordar cedo, ir no pasto buscar boi, trazer, tirar leite, levar Batidão, no ponto, né? ir pra escola, voltar. Então, assim, eu morei até os 17 anos cedo, juntava o gado, tirava leite, levava no ponto, ia pra escola, voltava, ia trabalhar. E assim foi ao longo até 89, foi quando a gente veio pra Lajinha. O seu pai foi agricultor, então Meu pai foi você foi criado nesse contexto Isso, de roça meu pai mesmo. foi agricultor. E da pecuária também, né? Da Que você tá pecuária falando também. aí de leite, né? Isso, a gente entregava na antiga cooperativa, né? Então, assim, e meu pai sempre foi uma pessoa, assim, da família dele todo, foi uma pessoa que, eu não sei, assim, te explicar como ele entrou, como ele começou, assim, pra política, mas foi uma pessoa que fez história e começou pra política e quis ser. E hoje, como se diz, meu pai tem... Ao total são 6 mandatos que ele A gente pleiteou. vai falar depois um pouquinho disso, como que foi esse despertar para a política. Mas vamos voltar aqui para você ainda. 89, por exemplo. 89 nós viemos para Lajinha, né? Aí meu pai já fazia parte da política e nós começamos. Então, em 89 eu fui no Rio, fui fazer um tratamento no Rio, porque eu tinha reumatismo no sangue e tal. Fiquei lá um tempo, uns 8 meses mais ou menos. Voltei. Já passou esses desafios com a saúde, Já, então. e né? voltei e comecei no comércio com o Roberto. Com o Roberto da loja, Roberto da Ilma. O Roberto da Ilma. Isso. Então, sim, eu falo que se tá ali um casal que eu tenho gratidão por eles, é aqueles ali. Porque se eu aprendi alguma coisa no comércio, se eu sei alguma coisa, o pouco que eu sei, eu aprendi com eles. Engraçado que você contando isso aí, vem uns lances na minha memória. Você então, lá no Roberto. Então o Roberto, né, ele tinha saído da Paulistana, na época que ele trabalhava, né? Aí ele montou uma lojinha, hoje em frente à farmácia da Roberta ali, Sim. né? Me parece que hoje ali, eu não sei se é a loja do Patão, é ali naquele menino que tem uma lanchonetezinha ali. Do Renan. A gente começou, o Roberto começou ali, eu lembro assim, que tinha 2 prateleiras, sabe o que você começaste a chegar numa loja, ele me chamou, me convidou para trabalhar com ele, e eu não sabia nada, muito tímido, então, não, vamos começar. Você tinha quantos anos nessa época? Na época foi 89, acho que foi ano de 90 mais ou menos. Você tá entendendo? Foi no ano de 90, 91 mais ou menos. Eu nem tenho que fazer essa conta. Pois nós não somos bons de matemática, então Vamos foi dessa época mesmo. Aí, assim, quando eu cheguei, comecei lá, eu olhei lá 2 prateleirazinhas de mercadoria, e ainda faltava espaço nela. Então, assim, mas graças a Deus, a gente começou ali, foi, e o Roberto era um cara muito comerciante. O Roberto é um cara muito comerciante, como se diz, da família Rocha, já falava muito, entendeu? Então, assim, a gente tem um parentesco, né? E ali a gente começou e, graças a Deus, as coisas foi fluindo, ele muito comunicativo, e a gente saía para as roças, fazia propaganda, ia para os lugares, para aquelas roças. Foi um aprendizado, né? Foi um aprendizado muito grande. Eu falo que eu lembro que tem uma passagem de uma vez, já foi para 94 para 95.
A loja pronto, tinha crescido muito, muita coisa, que negócio. E o Roberto, assim, ele era que cara espontâneo. Ele gostava de comprar e a Ilma que segurava, entendeu? Aí eu lembro um dia que chegou um cara pra vender. Uma emoção, outra razão, né? O cara chegou pra vender, que negócio, o cara vendia roupa jeans, que negócio. E o cara com um Passat, com um carro cheinho de mercadoria, que negócio. Aí começou a trazer mercadoria e mostrar que negócio. O Roberto foi vendo. Eu sei que o Roberto comprou a mercadoria dele todinho e comprou o carro. Você tá entendendo? Aí eu falo aí, depois quase bateu nele. Então assim, mas graças por quê? Graças a Deus as coisas prosperou ali, você tá entendendo? Para ele, graças a Deus a gente cresceu junto. Então assim, foi um aprendizado muito grande para mim. E é interessante você contar essa fase da sua vida, Fabinho, porque às vezes a gente ouve e pensa assim, não, mas o que tem a ver o Lé com Crê, né? A gente começar a vida profissional da gente com quem é ousado, isso injeta na gente a ousadia também, né? E então você pensa assim, você enfrentar novos desafios, talvez mesmo que você não tenha essa clareza, mas até o seu subconsciente te leva para esse momento de vida, né? E eu falo assim, a gente morava na roça, eu falo assim, quando eu vim da roça, que negócio, já era rapazão grande já, mas a gente morria tudo de vergonha. Tudo é novidade, chegava né? gente na casa da gente, chegava visita, a gente ficava atrás da porta, na greta, olhando, que negócio de vergonha. Aí eu entrar pro comércio, então eu falei, gente, eu não consigo. Não, você consegue sim. Então assim, foi a minha socialização. Então assim, eu conheci, graças a Deus, o comércio através do Roberto. Então assim, a gente foi até 95, acho que eu fiquei com ele até 95, final de 95, mais ou menos. Aí eu encerrei meu ciclo lá e comecei a trabalhar com o Áureo. O Áureo mexia... Isso, meu primo também. Que mexia com café. Com café, adubo, aquele negócio. Então ele me fez um convite. E porque ele estava abrindo ele já tinha uma loja em Ibatiba, né? Aí tinha um pessoal que trabalhava para ele lá, o pessoal saiu e a loja fecha ou não fecha, a gente acabou conversando e ele me chamou para ir para lá, para tomar conta da loja dele. Aí eu fui morar em Ibatiba. Então morei... Um outro desafio, né? Desafio. Aí, que apesar de Ibatiba, eu também já morei em Ibatiba por um tempo. E é interessante assim, apesar de Ibatiba é cidade vizinha nossa, né? Faz divisa. E é um outro estado, mas são culturas diferentes. A gente vê também a influência mineira nessas cidades do Espírito Santo, né? Aqui Ibatiba, Iuna. E aí foi um outro desafio, né? Você morar em outra cidade, sair da casa dos pais, sozinho, né? Fui morar sozinho, então assim, não conhecia ninguém, mas graças a Deus, como eu te falo, eu peguei o caminho certo, eu peguei, como dizer, a escola certa. Então assim, eu fui para lá, eu aceitei o desafio e comecei a trabalhar e, como se diz, construir uma amizade lá, que eu chego em Ibatiba hoje, eu me sinto em casa, também. Entendeu? Então, eu me sinto... Então, fiquei em Ibatiba, 96, 97, 98 eu conheci a Catiane, né? Foi no ano de 98 que comecei a namorar com ela. Então, assim, eu fui até 2000, trabalhando... Catiane? É a minha esposa, era a minha esposa. Que foi sua esposa. Aí eu fiquei lá até 2000. Ela era de Ibatiba, família Ubi, né? Ela lá de Ibatiba. Aí no ano de 2000, o Áureo fechou a loja lá e nós viemos para cá. Vim trabalhar na loja aqui com ele. A gente trabalhou na loja ali perto da pracinha do colégio, onde que era o Motomix hoje. Sim. Aí era eu, Gersim, né? Gersim, filho da Dona Penha, que trabalhava no fórum. Então a gente trabalhava junto. O Gersim trabalhava daqui e eu trabalhava na de Ibatiba. Aí viemos nós dois para ali. Ficamos mais um tempo, 2001 mais ou menos. Aí o Áureo fechou, encerrou o ciclo da loja dele. Eu mais o Gersim resolvemos montar nosso negócio. Aí nós falamos, vamos fazer o quê? Vamos comprar café? Vamos. Mas a gente não tinha dinheiro. Então acontece, aí nós começamos, vamos montar. Com o Gersim. Aí montamos um escritóriozinho. Na época arranjamos um cara que era parceiro lá, conseguiu um dinheirinho pra gente pra comprar café, mas era assim, a gente tinha dinheiro pra comprar, tipo assim, 30 sacos de café. Você tá entendendo? Exemplo. Aí o que a gente fazia lá? Comprava aquele café, negociava aquele café, aí voltava, comprava outro. E é um mundo, né, esse de comercialização de café muito dinâmico, né?
Muito, e é assim, eu falo assim, e é muito perigoso, Sim, muito porque perigoso. eu falo que eu já vi amigos, como se diz, acordar, tipo assim, dormir rico e acordar pobre, e já vi pobre acordar rico com café. Então, Sim. quando a gente não tinha capital, pra gente era muito complicado, porque a gente tinha que comprar e tinha que vender, a gente não tinha dinheiro. E até mesmo para receber a confiança das pessoas, né? Receber, então, Porque assim, o café é a nossa riqueza, né, nossa do riqueza. município. E, então, assim, aonde deixar? Né? Tem segurança financeira de quem está Isso, e a comprando, gente, é bem infelizmente, a gente não complexo. passava essa segurança tanto porque tinha uma Col Café com toda a estrutura, tinha outros Sim, compradores de café que tinham sim. estrutura, mas a gente tinha Mas é um amizade. mercado Isso, é um também para mercado e todo onde a mundo, gente tinha né? pessoas que confiavam na gente. Então foi Sim. aonde que a gente começou e foi. E eu falo o seguinte, foi outro desafio grande também, que eu e o Gersinho, assim, o que a gente fazia? A gente comprava café e naquela época tinha muita a diferença de bebida, né? Então, Sim. assim, e Espírito Santo, às vezes, não tinha tanto, porque eles não tinham tanto conhecimento. Minas saiu na frente a questão dessa questão de bebida. Uhum. Então a gente De conseguiu. cafés Isso. especiais, né? Aí a Nem gente. se falava em café especial nessa Não, época, falava que né? era bebida dura, bebida É, mole, só era Rio, Riada, Riozona. isso mesmo. Aí o que a gente fazia? A gente lá comprava um café, trazia, por exemplo, comprava 20 sacos de café, 15 de um, comprava. O que a gente fazia? A gente pegava aquele café, levava ele para um galpão e chegava lá, a gente tentava melhorar ele. Então, Sim, como que a gente fazia? A gente pegava aquele café, entornava ele no chão, entornava ele todo no chão e misturava, a gente chamava a liga. Então a gente fazia uma misturava, porque a liga. gente fazia como? Eu e ele, a gente fazia no rodo. A gente pegava no rodo e misturava aquilo pra gente ter um pouquinho a mais de lucro Aham. naquela negócio. Então, assim, a gente foi e fomos. Gente, só falando assim, para quem não é do mercado do café, isso que eles faziam não é trapaça, tá? É uma prática comum de melhoramento de café, né? Ou fazer render o café. Porque hoje em dia há muitas. Hoje é mecanizado, né? Não, mas eu falo assim, hoje em dia há muita informação sobre o café e há um mercado, sim, corrupto, há um mercado que na verdade, falta informação porque não é camuflado, né? Então, por exemplo, assim, há leis que permitem, por exemplo, ter até uma porcentagem de impureza, disso e daquilo. Isso. Então, assim, cabe ao consumidor fazer as escolhas. Como a gente aqui está conhecendo os candidatos para fazer a nossa escolha para vereador, quando a gente vai comprar um café também, a gente faz as escolhas, né? Tem gente que bebe escolha. Tem gente que bebe escolha e vende o bom. Escolha no mundo do café é um café de baixíssima qualidade. Então, não beba sua escolha. Faça a escolha certa, come café de qualidade e vote a E pessoa eu falo certa. que a gente tinha que fazer isso, essa mistura, e a gente fazia o quê? A gente fazia a mistura, tirava uma amostra, mandava para o nosso fornecedor, aí o que acontece? Através daquela amostra, ele fazia ele chamava a prova do café, para saber, falar só, você conseguiu aqui um duro Riado Rio, eu te pago X nele. Ó, você conseguiu um duro, eu consigo X. Então, assim, a gente tentava sempre trabalhar para conseguir o quê? Mas a gente tinha que fornecer aquela amostra, ele fazer a prova para depois comprar. Então, às vezes, a gente fazia, dava certo, tinha dia que a gente fazia, ó, não deu, perdemos o nosso serviço. Não deu Mas, bom. assim, era uma coisa que a gente tentava, igual você tá falando. Hoje, não. Hoje você tem aí, as empresas têm estrutura, elas têm peneiramento, elas têm classificação. Nem todas, né? Eu falo assim, mas também. algumas têm que elas conseguem Sim, fazer muitas o que a gente têm. colava na E peneira. terceiriza também, Terceirizam né? muito isso. A gente mesmo aqui no Sítio Bonanza, a gente, como a gente retornou para cá não tem muito tempo, então a gente não tem uma estrutura de pós-colheita, né? De secador, essas coisas. Então a gente terceiriza tudo e às vezes não é na mesmo lugar, né? Seca num lugar e vai peneirar em outro lugar, né? E passar em máquina. Então, assim, isso faz parte da nossa rotina Então, aqui. aí, assim, foi um desafio. Aí o que acontece? Foi até 2005. Quando foi 2005, aí um dia lá, a gente dentro do escritório, aquele negócio lá, eu lembro, chegou numa sexta-feira, chegou uns meninos e falou, Fabinho, nós vamos para os Estados Unidos. Na sexta-feira eu falei assim, eu vou também. Gente! Assim, lá do no nada. escritório, lá no negócio lá, e assim, a situação não tava muito... Você já era casado? Não. Ainda não? Não, ainda não. Ah, tá. Namorava ainda com a Catiane.
Aí, assim, aquele comércio de café nosso não estava dando certo, porque a gente não tinha uma estrutura, a gente não tinha E capital. o sofrimento e de era não muito. ter como investir, Aí, né? assim, isso. Então, assim, às vezes a gente tomava prejuízo e a gente tinha que arcar com aquilo e a gente não tinha como condições financeiras. Aí os meninos falaram assim, eu vou para os Estados Unidos. Aí, ô Gerson, o negócio é o seguinte, ó, você segue aí com o negócio aí que eu vou para os Estados Unidos. Mas eu não tinha dinheiro na época. Como é que eu vou comprar, como é que eu ia comprar passagem para ir? Loucura, né? Aí que eu fiz, na sexta-feira mesmo, aí eu fui para Ibatiba, que eu tinha amigo lá, eu tinha morado lá, que negócio, cheguei lá, peguei com um amigo meu, falei, rapaz, me presta café aí que eu preciso para os Estados Unidos. E quando eu for para lá, e um desses amigos que, inclusive, ele até me incentivou, que é o Jairim. E ele tinha voltado dos Estados Unidos, foi lá, ganhou um dinheiro e tal. Aí ele falou, não, te empresto. Aí ele me emprestou 60 sacas de café. Aí fui no outro, me emprestou 40, fiz 100 sacas de café. Muita coisa, naquela né? época. Nossa senhora, naquela Hoje época. já é muita coisa. Naquela época era muito dinheiro. Então, assim, na época eu devia alguma coisa. E eu falo, tudo na vida da gente acontece como tem que acontecer. Isso aí não adianta falar assim, o que for para ser meu, ele vai ser meu, não vai ser de outra pessoa. Na época, eu palpitei por quê? De pegar aquele café para mim ir para os Estados Unidos. Eu fiz uma coisa assim, eu decidi na sexta-feira, na terça-feira eu fui para Vitória, você tá entendendo? Foi eu na época, foi mexer com a documentação, chegamos lá em Vitória, num lugar lá, pra gente tirar o visto, aquele negócio, tirar o passaporte na época, tirar o passaporte, aí chegamos a tirar o passaporte, porque a gente ia clandestino, a gente não ia, não tentamos visto nem nada, só decidimos assim. Aí chegamos lá, o cara falou, isso aí gasta tantos dias pra gente entregar. Aí até o Rubinho do Martim Borges, que levou nós na época, que foi com a gente em Vitória. Aí ele falou, não, pode deixar. Aí fomos lá e falou, pode deixar que eu converso com o cara. Aí foi lá, conversou com o cara, falou assim, não, vamos lá que eu ajeito com o cara. Foi lá, conversou com o cara, desembolou com o cara, daqui a pouco já veio com o nosso passaporte na mão. Na época foi eu, o falecido Zé Messias, que era do lavador, e o Hermin. Hermin que era casado com a Cádia. Aí fomos, o cara já entregou o passaporte, nós já fomos pro hotel, ficamos lá no hotel. Aí foi o que acontece, a gente, na época eles falavam o coiote, né, que era o coiote. Então, até hoje. Isso, tem aquele negócio de coiote. E na época nós arrumamos um que até era filho de Lajinha, que era filho do Armindo, do Maurício, que tinha arrumado pra gente. E você foi pelo México? Fomos pelo México. Aí o que acontece, o que aconteceu? A gente foi, comprou passagem e fomos. Foi eu, o Hermin e o Zé Messias. E tinha mais duas pessoas que foi junto com a gente, que era uma menina de São Paulo e outra de Botelhos. A de São Paulo tinha um menininho de 5 anos e uma outra. Aí embarcamos, fomos para a Cidade do México. Chegamos na Cidade do México, na hora que a gente desembarcou, por exemplo, foi aí a hora do pessoal passar, na entrevista, aquele negócio, as meninas foram passar, foi liberado. Nós fomos passar e eles prenderam. Porque a gente não tinha, perguntou lá e a gente não tinha, o cara não tinha pago a descida. Nós chegamos, o cara infelizmente não tinha pago, ele tinha tratado de pagar e não tinha pago a descida. Aí acontece, prendeu nós, ficamos um dia para o outro lá preso, deportou nós de volta. Que situação, né? Aí voltamos para São Paulo, que negócio, e os meninos desesperados, MCs, o Hermin e tal, ficou bravo que negócio. E eu, assim, eu tinha pegado um dinheiro que era para mim fazer aquela viagem. Aí que eu fiz. Até com a impressão assim, vai dar tudo certo para eu ganhar, isso, pagar aí, e resolver pagar. a minha vida. Aí eu voltei e falei, gente, o que eu vou fazer? Eu fui lá, fui preso. E os meninos assim, pedindo para pagar, para o menino comprar outra passagem, que negócio. Eu fui, não pode comprar. Eu fui, deu dinheiro, o cara comprou passagem de novo e aí passei o dinheiro para ele pagar o cara lá na Cidade do México. Aí o que aconteceu? Os MCs mais o menino ficou e eu fui embora para a Cidade do México. Aí cheguei lá, desembarquei, o cara tava me esperando, que aí já tinha pago o jeitinho. Aí foi para México lá, me levou para um hotel e tal, aí reencontrei as meninas e nós fizemos o percurso da Cidade do México até a fronteira. Então, assim, eu falo assim, eu não andei um palmo a pé, nós andamos tudo de carro. E lá, assim, tudo na época, os negócios, era tudo pago. Eles pagavam as fronteiras, eles iam pagando aquele comércio, negócio, né? só passando por um desvio uma vez, fora disso nada. Aí, assim, a gente ia, ficava naquele negócio, e só que a pressão era muito grande, porque o cara que foi a gente, que era o coiote, ele não arcava com a despesa do cara. E os caras ficavam ameaçando a gente. Vou entregar vocês pra polícia, vou entregar vocês pra polícia. E foi uma tortura muito grande, mas eu tinha um propósito. Então, assim, as meninas até falavam, Fabinho, você não pode ser normal. Eu falei, por que você acha que eu não sou normal? Porque você não fica nervoso, você não tá nervoso. E elas ficavam desesperadas, elas choravam com a criança, entendeu? Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu vou gritar, eu vou xingar, não adianta a gente fazer nada. O cara falava que ia deportar a gente, que ia entregar a gente. A única coisa que eu tenho que entregar tá na mão de Deus, o que for para ser nosso vai ser. Aí beleza, fomos,
Fomos até Mexicali, chegamos em Mexicali, menino. Pensa que no México, que comida, que troço mais horrível. Tudo pimenta, tudo é pimentado, abacate com pimenta, aquele negócio. A gente ia lá comprar comida, aquele negócio. Nossa, comprava, trazia comida na sacola, aquele negócio. Então assim, mas foi uma viagem, tipo assim, eu saí daqui para Vitória, eu parava em Batiba, conhecia os pontos turísticos. Eu ia para até Venda Nova, então a gente foi fazendo essa viagem até. Nós andamos 2.400 quilômetros. Fala assim, uma rodovia, caminho, era um carro, uma Sprinter, nós éramos umas 12 pessoas, mas a gente comprava frango, eles compravam tequila, cerveja, então assim, foi uma viagem até que divertida. Aí quando chegou na cidade de Mexicali, ele parou a gente numa casa, não paramos na casa. Quando eu parei na casa, eu falei, gente do céu, devia ter mais ou menos umas 200 pessoas dentro da casa. Nossa. Mais ou menos, todo mundo, de todos os coiotes, era um ponto de apoio. Ali era uma casa, ponto de apoio pro pessoal. Aí nós paramos. Eu olhei, cheguei lá, senti aquele tacho de comida fazendo na hora do almoço. E eu tinha o quê? Já um monte de dia que eu não comia naquela comida direito. Né? Falei, agora que... Não, menina, fiquei mais ou menos 20 minutos dentro dessa casa. O cara virou e falou, coiote de fulano de tal. Aí, nós éramos 3, que era eu e as 2 meninas e o menino. Aí as meninas tinham criado um vínculo de amizade, elas não quiseram ir. Aí eu fui, porque só tinha uma vaga. Aí, vambora. Aí chegou lá, botamos nós no carro e nós fomos. Chegou no negócio, fomos até... Pegamos Mexicali, nós fomos para Tijuana. Aí Tijuana, pegamos um ônibus, fomos para Tijuana, cheguei em Tijuana, ele falou, você pega o táxi, vai pro hotel e tal. Eu fui assim, sem saber de nada, que negócio. Chegamos lá, nós separamos, não vi mais o senhor, eu fui num carro. E quando eu cheguei, a gente tinha, qual que era a proposta da gente ir? Era da gente passar com um casal de polícia americano, aposentado, que ia atravessar a gente. A proposta nossa que nós temos daqui era essa. Só que nós chegamos lá, quando eu cheguei, entrei dentro da casa do cara. Aí eu entrei assim... na casa da família do cara, aí eu vi um carro antigo, assim, aquelas tipo S10, D10 antiga, né? Eu vi lá assim, fiquei, aí o cara falou, vamos testar. Falei, vamos testar o quê? Ele falou, não, vamos testar se você cabe dentro da caixa. Era um tal do fundo falso. Nossa. Aí Deus. Ele falou assim, não, mas eu não entro dentro desse negócio, não. Não foi isso que eu paguei, não. Ele virou pra mim e falou assim, ou você entra e você volta de onde você veio. Nossa. Falei, então eu entro. Aí entrei dentro daquele negócio, e como eu era grande, era assim, é tipo uns fornos que eles vendem para os Estados Unidos. Então eles põem 5 na traseira de uma caminhonete, e eles é tipo um L. Você senta, um de cá e outro de cá, e ele faz assim. Aí ele põe 2 e põe a gente ali dentro, no meio daqueles ali, e passa normal aquele negócio. Beleza, quando eu entrei dentro daquele negócio, aí não tava tendo jeito. Ele falou assim, não vai ter. Eu falei, não, eu aperto. E apertei dentro daquele negócio e acabei encaixando. Aí eu falei, quanto tempo que a gente fica? Ele falou, só uns 20 minutos mais ou menos, 15, 20 minutos mais ou menos, a gente já tá do outro lado. Entrei dentro daquele negócio. E outra coisa, Rafael, eu falo o seguinte, acho que quase ninguém sabe dessa parte assim, da história. É uma coisa, se você entra, se o carro parar e ninguém te tirar, você morre ali dentro. Não tem como. Não tem uma saída de ar. Eu via num pinguinho assim, tipo uma agulha, um buraquinho, que era a única passagem. De iluminação, não tinha mais nada. Aí sentei dentro do negócio, o cara começou a andar na cidade e tal. Aí eu comecei a contar, pra me saber assim, os minutos, aquele negócio. Porque quando você chega lá, por exemplo, eu não tinha levado as coisas, mas eu falei, aonde que os caras roubam a gente? Você não pode atravessar com dinheiro, com cordão, com aliança, nada, mais nada. Aquilo é só pra tomar o negócio da gente. Aí não tinha relógio, não tinha nada, e fui contando. Aí fez uma meia parada. O carro, aí o cara veio, bateu naquele negócio assim, bateu e tal. Aí liberou. Aí o cara, tava aí o outro cara, um com a perna em cima do outro assim. Aí ele falou assim, passamos. Aí, quer dizer, andou mais na frente, mais uns 200 metros, aí parou de novo. Aí quando parou, eu achei assim, que ia parar pra gente descer. Aí começaram a bater. De novo, começaram a bater e tal. Aquilo foi dando um nervoso tão grande, você tá entendendo? Que eles começaram a bater. E quando você bate numa lata... Que tá vazio. Ela é uma coisa, quando o cara bateu, ele bateu nas costas. Aí o que os caras fez? Eles pegaram a primeira negócio, eles contaram. Aí eu falei, eu sei que 1, 2, 3, e jogaram um daquele pro chão, a primeira. Aí puxaram a outra, jogaram pro chão. E vieram na que a gente tava e tombou de lado. Nós ficamos tombados de lado. E os caras arrastou. Falei, vai jogar a gente no chão. E os caras começaram a bater. Aí ele viu que tinha alguma coisa ali. Menino, quando o cara puxa assim, quando eu olhei, eu nunca vi tanta polícia na minha vida. Aí, quer dizer, nós primeiro a gente tinha passado na imigração do México, que é tudo pago, a gente tinha passado. E o segundo era a imigração do... É uma blitz. E acaba assim, que não há... eu falo assim, se souber desses detalhes... Às vezes a pessoa nem vai, né? Às vezes eles nem conta pra chegar lá que você fica na encruzilhada, né? Ou vai ou fica, assim, ou perde tudo que pagou. Eu não sabia, por exemplo, que era negócio. Aí,
Os caras vêm, mas aí vem muita gente, vem equipe, filmagem, aquele negócio e tal. Aí eu fui pra sair, o cara não deixou sair, perguntou se eu tava bem, se eu não tava passando mal, tal. Não, vem. Esse tem assim, é um Assistência. cuidado muito grande. Aí tira a gente, leva a gente pra uma sala, aí daqui a pouco vem, algema a gente, entendeu? Algemou. Aí pergunta se você tem permissão para entrar nos Estados Unidos, e faz aqueles negócios. Eu sei assim, fez uma entrevista, né, todinha e tal, aí respondi tudo, na mesma hora eu já assinei a deportação, que a gente assina na hora lá. Aí dali, aí prendeu a gente. Aí foi levar a gente para um centro, que é onde que ficam os imigrantes, né? Aí o cara veio com a algema, colocou aqui, veio com aquela outra na barriga, colocou, e veio com a outra no pé e colocou. Aí quando eu comecei a caminhar, começou a fazer barulho. Aí assim, a gente, e toda hora é muita gente. Aí o outro senhor que tava comigo, e eu comecei a rir. Aí até os próprios caras ficam enganando, porque, cara, se eu chegar lá e contar que eu fui preso e desse jeito, ninguém vai acreditar. Acredita, né? Aí o cara, você tá doido? Eu não vou. Rapaz, o que que tem? Nós já estamos presos mesmo, não tem? O que que tem que falar? É uma história. Aí leva a gente, vamos para um lugar lá chamado El Centro. Aí chega, tira a roupa da gente todinha, tudo que a gente tem os pertences, põe numa caixa, dá uma folha, um checklist a gente, e a gente entra, te dá tudo, te dá camisa, uniforme, tudo direitinho. Você entra, uma pulseira no braço, você entra. Eu falo o seguinte, Rafael, de coração, hoje, se eu pudesse tirar férias e ir pra lá ficar, onde eu fiquei 20 dias, eu ficaria. Porque o tratamento lá é o seguinte, você entra, você tem tudo. Lá se você quiser, eu fui no médico, eu fui no dentista. É só você fazer um papel pro seu oficial da deportação, você vai. Então você acorda às 6 horas da manhã, você tem que dobrar a sua cama. Dobra a sua roupa direitinho, disciplina. Mas não tem maus tratos. No hora nenhum, você não vê, lá dentro você não vê algema, você não vê arma, você não vê nada. Só que lá dentro a coisa funciona, você tá entendendo? Então assim, ali que cheguei lá, fiz amizade com um cara que era da Guatemala, Eric Flores. E ele doido querendo aprender falar o português e eu não sabia nada do que eles falavam. Então assim, a gente começou, foi uma troca. E ele falou, rapaz, eu vi aquela novela Terra Nostra para me aprender. Passava para me aprender aquele negócio e tal. Aí eu fiz amizade com ele, então tudo que eu precisava. E nós fomos para a mesma, lá se chama barraca. Então assim, cada barraca... Mas nós vamos ter que encurtar, gente, porque vocês viram que o assunto aqui vai longe. Mas assim, só resumindo então, seu Fábio... O sonho americano foi frustrado. Fiquei. Aí, como se diz, contar assim, um fato assim aconteceu. Quando eu consegui, cheguei lá, então assim, eles prendem tudo. Eu tinha algum dinheirinho, pouco, aí eles deixam tudo. Só depois de 15 dias que você pode pegar. Mas quando eu cheguei, e eles eram doidos com um brasileiro. Aí eles pediam pra me contar a história. Então, quando eu cheguei na parte do carnaval, eu contava das mulheres que chegam não sei, ficava doido. Aí fiz muita amizade. Acabei comprando um cartão fiado pra pagar com 15 dias. Assim, pra ligar, porque lá você consegue ligar pra cá através do cartão. Enquanto ele tava de férias, a família morrendo de preocupação. Todo mundo aqui, correndo, né? Mexeram com o consulado. Aí eu pego e ligo. Liguei pra Catiane, que era a minha noiva na época. E ela tinha assim, eu ia e depois a proposta é ela ir depois. Mas na cabeça dela, isso não iria acontecer. Que o relacionamento na época estava meio desgastado um pouquinho. Então depois, assim, com o tempo ela acabou falando assim, se desse, e eu acabei não ia, você ia seguir e tal, que negócio. Aí eu ligo pra ela, falei, tô preso. Ela, tô grávida. Falei, meu Deus. Aí começou aquele negócio e a gente lá fica muito carente, pra ficar preso. Aí acontece, fiquei 20 dias, fui deportado, voltei pra cá. Aí já voltei, me casei com ela, entendeu? Ela estava grávida, então assim, eu sempre quis ter uma criança, então voltei e seguimos, entendendo? Aí em 2006, nasceu o João, né, que é o meu filho do casamento mais velho. Aí veio a história, eu, por exemplo, comecei a trabalhar na prefeitura, aonde que entra, como falando assim, a parte. Aí eu comprei o bar, que era onde que começou o bar do Fabinho, que era do antigo Franguinho, né? Aí eu trabalhava de dia no serviço da prefeitura e trabalhava à noite no bar. Então eu tinha aquela vida. Então assim, eu comecei na prefeitura como ajudante a reformar grupo nas escolas. Então eu comecei ali aquela, assim, a minha história de, né, o meu pai já fazia parte da política, né? Mas eu comecei a trabalhar para o município através de reforma escola. Eu era ajudante de lá. Então assim, eu trabalhava lá e trabalhava lá no bar. E eu falo o seguinte, depois veio a oportunidade de que, graças a Deus, todo lugar que eu comecei, eu sempre me evoluí. Aí saiu uma oportunidade, lá tinha, tipo assim, 2 oportunidades de serviço. Uma era no SAAI,
e outra era no esporte. E a minha paixão era esporte. Então, assim, eu queria, e fui na época, eu acho que foi o Tio Moreira. Fui no Tio Moreira, não, você me dá essa oportunidade, tal, tal, tal. Então eu vou ver, porque eu sei o Elinho, na época o Elinho Rocha, eu sei estava esse negócio. E acabou que na época, naquela disputa entre o esporte e o SAI, a preferência foi pro Elinho. Ele ficou com a parte do esporte. E na época eu fiquei até chateado, porque eu gostava muito de esporte, aquele negócio, mas aceitei e fui pro SAI. E eu falo assim, o que é da gente, vai ser da gente. Que foi uma escola Foi também, né? uma escola. Aí comecei a trabalhar no SAI. O SAI, para quem não é de Minas Gerais, é o serviço de saneamento de água e esgoto, né? Porque em outros estados tem outro nome, Isso, né? tem Todo lugar Copasa, é SAI. tem aqui, é o SAI. Aí comecei a trabalhar no SAI de ajudante também com o Walter Batista. Que eu falo Que assim, hoje mora no exterior, moro né? lá no exterior, e eu falo assim, uma pessoa que... Eu falo que aquilo é uma pessoa de Deus. Ele é uma pessoa também que... Eu falo assim, eu comecei a trabalhar, ele viu o meu potencial e já me falou, não, você vai trabalhar comigo cá. E fui para dentro do escritório e comecei assim. Eu falo assim, a gente tinha tanta, tem até hoje, graças a Deus, amizade e parceria, que ele era o diretor. Mas ele adquiriu, assim, tipo 6 meses, ele adquiriu uma confiança em mim, que eu falo assim, que tinha às vezes o pessoal fala assim, mas eu sei que é o diretor? Não, mas a gente tinha. E eu tinha assim, eu nunca quis o lugar dele. Sim. E eu falo assim, a gente tinha uma liberdade tão grande de trabalhar, que eu falo assim, qual que é a nossa meta? Nossa meta é trabalhar para o SAI. Então nós vamos trabalhar. Então assim, não importava quem fazia aquele negócio. Nós trabalhávamos juntos. Então assim, trabalhei com ele e como se diz, e fomos trabalhando e graças a Deus, nossa amizade foi crescendo e tudo assim, e o serviço também. Então assim, eu falo que hoje o Walter, para mim, na minha concepção, foi um dos caras que mudou a história do SAI. Então assim, veio 2009, foi prestado o concurso. Então, assim, foi prestado um concurso aonde eu fiz e me tornei assistente administrativo. Passei no concurso, então hoje eu sou concursado, tomei posse. Então hoje você oficialmente é funcionário Eu da sou prefeitura, funcionário, efetivo. sou efetivo. Você tomou posse o quê? 2009 mesmo? 2009. 2009. Aí, assim... Mas sempre tem essa veia empreendedora, né? Sempre. Aí acontece, eu assim, batalhava lá e tinha o bar, eu queria o negócio, eu precisava, menino e tal. Então assim, Barra do Fabinho, acho que muita gente, a maioria das pessoas fala, por que você fechou o bar, que negócio e tal. Não, aquilo foi uma escola de vida, entendeu? Foi uma escola de vida onde foi uma fase onde muita gente fala assim, o Fabinho ganhou dinheiro. Não. Eu falo assim, venho por falar isso seguinte, eu na época eu não soube trabalhar, eu não soube administrar. Eu às vezes deixei muito na mão de funcionário e assim, eles não têm culpa de nada, a culpa foi minha, porque foi eu que fiz, foi eu que deixei. Por trabalhar em 2 lugares, eu acabei deixando o meu e cuidando do outro. Então assim, veio com um tempo, como se diz, e ia naquela luta. Eu fui no SAI, aconteceu, eu fui convidado a ir para a prefeitura para assumir uma secretaria. Na época eu fui assumir a Secretaria de Agricultura. Logo 2 meses depois veio a oportunidade, eu fui ser secretário de transporte. Aí é onde eu tive, assim, fiquei 3 anos e meio como secretário de transporte. E a história do bar. 2014 foi o fim no bar, você tá entendendo? Eu falo o seguinte, que na época é uma coisa que eu fiquei muito decepcionado, fiquei com muita raiva aquele negócio, e depois só de um tempo que eu entendi o que era aquele propósito. Eu era inquilino, tipo assim, vou testar nome, que eu não tenho problema nenhum, graças a Deus, eu falo assim, hoje eu tenho só a agradecer, que era a Marianja. A gente tinha um convívio muito bom, você tá entendendo aquele negócio, na época eu era inquilino dela, aquele negócio. E uma vez, por causa de um vazamento, alguma coisa lá, a gente rompeu aquele negócio. Então ela ficou, aquele negócio, e começamos assim, nós desentendemos e começamos uma briga até judicial. E na época eu fiquei muito revoltado, porque o bar era muito movimentado, você tá entendendo? Então assim, era minha fonte de renda, aquele negócio, e praticamente eu vivia praticamente uma ilusão, mas eu não sabia. Então assim, aí um certo dia que ela fez, colocou os pedreiros na frente, começou a quebrar aquele negócio, meus trem tudo lá dentro, e aquilo assim, me deu um ódio, me deu um negócio assim, aquele negócio, e eu tive que fazer o quê? Fui obrigado a sair dali e ir pra roça. Mas o que acontece? Aquilo que naquela época, que foi raiva, que foi aquele negócio, mudou a história da minha vida. Era o que precisava para você virar precisava. Essa eu chave, né? não iria enxergar aquilo. Mas ela, se na época eu não sei qual foi a intenção, mas eu hoje falo o seguinte, eu só tenho a agradecer. Que bom. Aquilo que aconteceu, eu só tenho a agradecer. Então, por isso que eu falo, o que é da gente não vai ser de ninguém. Então, fala assim, na época foi raiva, foi briga, tem uma ação na justiça até hoje, que foi assim, calúnia, difamação, aquele negócio e tal, mas hoje eu falo de coração. Aquilo pra mim foi uma virada foi de o que chave. mudou a minha vida.
Mudou, eu falo, mudou minha vida, graças a Deus, onde que eu fui pra roça e eu todo cheio de dívida, não tinha que tal, que negócio. Então, assim, mudou a história da minha vida. Ô, Fabinho, e olha só, aí você tem toda essa trajetória aí de aventuras, né? E de empreendedorismo, muitas emoções, o coração é bom, sabe, gente? Porque 4 meninos e tanta história assim, né? A gente vai forjando as nossas emoções também, né, Fabinho? E estar também no meio político, precisa ter esse coração forjado, essas emoções forjadas, porque a gente convive com tipos diferentes de pessoas, com intenções diferentes, né? Boas intenções, más intenções. Você já falou aí do seu pai, né? Dessa trajetória política. É a primeira vez que você se candidata? É a primeira vez. Como que foi esse convite? Isso para você veio como natural, devido a você já estar nesse ambiente de prefeitura há muito tempo? Ou você ficou surpresa? Foi um convite? Você despertou para isso e se ofereceu também? Como é que foi esse momento de agora, né? Porque hoje você falou que você é agricultor também? Não, eu tenho um pedacinho de terra, mas não... Você tem um pedacinho de terra e, no caso, você é efetivo no município. Sou efetivo. Hoje você está atuando em qual função? Ainda na secretaria? Não, o que acontece? A Secretaria de Transporte eu fui até 2017. Comecei em 2017, finalizei. Aí logo em seguida veio, eu tive um problema de saúde. Eu falo assim, 2022 para 2023 eu tive um AVC, né? Devido àquela estafa de muito serviço. E assim, de você vestir a camisa, você preocupar. E eu assim, tinha alguma coisa para levar, faltou um motorista. Se não tivesse, eu pegava o carro lá. Então assim, eu vivenciava aqui. Cheguei num ponto que eu dei um AVC. Dei um AVC, fiquei 17 dias internado. São dores que a gente precisa tirar também aprendizado nisso, muito, né? Então eu falo assim, e eu falo assim, eu posso falar assim, eu fui, como se diz, fui do outro lado e voltei. E eu lembro que os médicos me falaram, rapaz, seu caso é 1 em 1 milhão. Aqui no Odilon Beres, que eu fiquei lá, é o terceiro caso. Um que teve que colocar stent, um que fazer drenagem, e o seu que não foi preciso fazer nada. O seu, tipo assim, não foi preciso fazer nada. E eu não fiquei com uma sequela. Então, assim... Se contar, ninguém acredita mesmo. Ninguém voltou. Então, aí acontece, eu voltei pro SAAI. Aí voltei e falei, vou ficar mais tranquilo, não voltei pro SAAI. Mas aí, infelizmente, ano passado, o John me fez o convite para mim voltar para a prefeitura. Aí eu voltei como diretor de gabinete. Então eu voltei, que tinha umas questões que falavam, você é um cara bom, que é bem comunicativo, então assim, a gente tá com bastante negócio para atendimento de público, você é um cara bom. Então assim, eu voltei e atualmente eu estava como diretor de gabinete. Sim. Então eu me afastei para a campanha. Então assim, então eu volto à pergunta, isso foi uma coisa, estar como candidato a vereador hoje, é uma coisa que para você foi natural? Né? Veio o convite. O seu pai hoje é vereador, não é? Meu pai é vereador. Ele é candidato também? Não. Hoje ele afasta e eu venho no lugar dele. Meu pai, o que acontece? Eu falo assim, é uma coisa que veio natural. Porque meu pai, assim, ele é 6 mandatos, ele perdeu 5, ele ganhou, então hoje ele é vereador ainda. E como que surgiu isso? A gente pedindo meu pai para sair. A gente queria que meu pai saísse da política. Pai, já tá bom, você já fez muito pros outros e tal, e tal. Agora tá na hora de eu descansar, aquele negócio e tal. Aí, onde que entra o Fabinho? Eu vou sair sim, mas eu quero que um dos filhos segue meu legado. Então, assim, e acabou de todos, sobrou pro Fabinho. Então, assim, quando eu vi, eu já tava assim, porque mesmo a gente sempre fez parte do mandato do meu pai, porque a gente sempre ficou por trás, então, assim, a família. Presente. Minha mãe, por exemplo, minha mãe é uma pessoa de Deus, minha mãe tem um propósito de vida de fazer as coisas pros outros, de nunca receber, ela sempre faz. Minha mãe tem indica pra ela, tem dia que ela tá em Belo Horizonte acompanhando alguém, ela marca uma consulta, isso é voluntário dela, é um propósito de vida dela. Então, por exemplo, minha irmã, entendeu? Aparecida, já faz um trabalho na Policlínica, já é efetiva também, trabalhando. Minha irmã trabalha na... Então, assim, a nossa família acabou o quê? De todos eles, eu surgi como... Quando eu vi, assim, é o Fabinho que vai ser o candidato. Potencial pra levar esse legado, né? E acabei, como se diz, hoje vindo através, como se diz, naturalmente. Pois é, e caso você seja eleito, você falou aí desse lado seu empreendedor, também desse amor seu pelo esporte, desse conhecimento também que você adquiriu no SAAI, né? Que volta para a questão da saúde básica, né?
a importância da saúde básica, do saneamento, você que esteve ali de perto, você sabe a influência que é isso na qualidade de vida das pessoas, né? Caso você for eleito, você tem algum desses, um foco de atuação, ou você sonha com outras coisas, ou às vezes até mesmo essa experiência de acompanhar de perto por tão longa data, né, de ter o pai vereador, te desperta outras questões? Qual que é o seu projeto, seus sonhos, seus planos aí, sendo assim, objetivo, né? Porque a gente sonha muita coisa. Nossa. Para atuação, caso você seja eleito como vereador. Então, igual eu falei lá atrás, lá atrás eu sempre gostei do esporte. Sempre foi um sonho que eu quis mexer lá atrás, então. E eu acabei entrando pro esporte de uma maneira assim, muito natural. Porque eu comecei a acompanhar meus meninos, onde eles treinavam, começava a jogar aquele negócio. Gosta de futebol? Demais, meus meninos assim, são, meu menino mais velho, entendeu? Fez teste em clube, esse negócio tal, levava, eu sempre acompanhei. E eu comecei a mexer com os meninos, comecei a acompanhar e tomei gosto. E acabei o seguinte, já vai para 8 anos que eu tenho um projeto, assim, das categorias de base do União, onde eu tenho hoje 373 alunos. Então, e esse projeto, você é voluntário nesse projeto? Sou voluntário 100%, graças a Deus. O União está vivendo uma fase nova aí, né? Eu falo assim, uma expectativa surpreendente, muito, né, graças a Deus. União é o União Futebol Clube, né? Que é o time da nossa cidade e que envolve aí gerações, né? E a gente está vivendo um tempo novo como cidade, no esporte, que é uma coisa até surpreendente, que foi tão rápido, parece que foi rápido, uma coisa que era um sonho antigo, né? De ter um estádio novo. Eu acho que dificilmente alguém imaginava que fosse acontecer da forma que está acontecendo, né, Fabinho? Com certeza. E eu falo assim, hoje eu trabalho com criança de 4 a 17 anos. Então, assim, eu já faço esse trabalho, tipo assim, 100% voluntário, nunca cobramos nada. Eu falo que muitas vezes a gente tira dinheiro do bolso, sim. Eu falo que a gente sai com os meninos, a gente né? participa de muitas competições, entendeu? Muitas competições, graças a Deus, com todas as categorias. Então, assim, a gente tem um apoio hoje do CRAS, né, que ajuda a gente com dar lanche, a gente consegue através do município transporte, porque a gente assiste as crianças praticamente do projeto do CRAS. Então, assim, eu sou voluntário, mas é um projeto, tem crianças assistidas pelo CRAS. Então, assim, eu falo assim... Legal saber disso, eu não tinha essa clareza. E eu falo assim, a gente tem muitas histórias, eu falo assim, eu gosto sempre de assim, se eu for citar, tem várias, mas eu vou citar só uma só, de um aluno meu, que hoje ele tem 18. Até semana passada ele veio pra mim e falou assim, tio, eu tirei minha carteira. Então, pra mim, é gratificante. Né? Esse menino, com 11 para 12 anos, ele tava entrando no mundo das drogas. Ele estava entrando no mundo das drogas, que começou a aparecer lá com os coleguinhas dele lá no campo. Aí eu chamei e falei assim, olha filho, infelizmente eu vou ter que conversar com você o seguinte, eu não posso aceitar você assim com essas companhias. Se você continuar, eu vou ter que proibir você de participar do negócio aqui. Ah, não, mas eu não tô... Não, a minha condição é essa. O que ele fez? Ele realmente afastou. Ele ficou 1 ano e 2 meses sem treinar lá. Depois de 1 ano e 2 meses ele voltou. E falou, Fabinho, eu quero voltar a jogar futebol. Fez a escolha dele, porque né? ele via os colegas participando. Então a gente sai para muita competição fora, a gente viaja e tal, via foto, aqueles negócios. Então para quem vê, pode procurar no meu Facebook, Fábio Fonseca, no Instagram, que a gente tem alguma postagem lá. Registros, né? Aí eu falei, você sabe das minhas condições, não sabe? Ele falou assim, eu sei. Ele falou assim, não tô andando com eles mais não. E graças a Deus, eu falo que eu chego até a arrepiar, que eu falo assim, graças a Deus, ele realmente largou o mundo que ele estava entrando e voltou para o futebol. Então, se ele voltou, hoje ele é um cidadão, por isso que eu estou falando, ele tirou uma carteira há poucos dias. Ele trabalha, tem um trabalho de carteira assinada. Então, isso pra gente, o pessoal fala, é mas é menos um. Meu filho, e quando fala assim, nós somos únicos, né? Nossa, então assim... um que é transformado, um que é resgatado, faz toda a diferença, né? Falo, assim, o nosso voto é único, é um só, dá vontade de só. votar em várias pessoas, né? Mas é um só.
Então, assim, o seu foco, você pensa em investir mais Eu ainda. tenho isso, investir mais nessa área, porque eu vejo que é uma área que transforma. Eu falo que eu trouxe, Sim. eu falo assim, E aqui, fora que traz disciplina. eu falo assim, a gente tem uns meninos, por Saúde exemplo, física. lá do bairro Honorato. Eu cheguei num dia para perguntar a eles, aí conversando com ele, que trabalha em água, mexia lá, eu sempre subia, Aham. né? Meu filho, qual que é o sonho de vocês? O sonho de qualquer outro menino que cai de baixo é ir no Cruzeiro, no América, não. Ele falou assim, tio, nosso sonho é entrar no campo da União. Então fala pra você ver, olha pra você ver o que é. Eles Tão moram aqui, acessível, né? e eles entraram no campo. Eu falei, rapaz, vocês não só vão entrar, como vão treinar comigo. Eles não acreditam. Então, assim, e trouxe eles lá pra baixo. E começou aquela. No começo, foi uns 2, 3 meses de briga, era briga. Um dia eu até chamei apoio da polícia, assim, não Sim, só mas pra pra eles ver. Então, assim, foi um colocar- trabalho de socialização que hoje eles são amigos, mas amigos, assim, de ir pra casa, vai lá pra minha casa, vai, assim. Eu criei uma amizade tão grande e comigo e entre eles, que é uma coisa que eu sou chamado em escola. Por exemplo, menino tá dando problema na escola, eu vou, a diretora me chama, eu vou na escola, converso. Essas parcerias Essas são muito parcerias, por quê? importantes, né? Casa da criança, por exemplo, tinha um menino dando problema demais, irmão Fabinho, o menino faz isso, faz. Eu fui lá e conversei, falei, ó, se não tiver bem aqui, não vai estar bem no futebol. Então, assim, a gente consegue negociar com Isso essas aí. crianças. Então, fala assim, e vai muito além do futebol, porque acontece, eu sento com os meninos e falo com eles o que é certo e o que é errado. Eu falo que tem um de 4 anos que ele me deu uma resposta muito engraçada. Eu falei assim, quem que chega em casa, pega o telefone e um prato de comida e coloca do lado, aí todo mundo levanta a mão. Quem que chega em casa, pega a roupa e joga pra trás e deixa pra mãe procurar. Quem que senta no sofá e pede a mãe pra trazer um copo de água. Aí eles falam, aí eu falo, ó, hora de comer é hora de comer, não é hora de pegar o celular. Você tem que deixar o celular e comer, hora pra tudo. Aí eu falei, ó, roupa, na hora que você chegar a roupa, você chega, bota ela dentro de um cesto. Você não tem que pedir a sua mãe. Então, assim, eu mostro esse lado. Aí falei com ele numa semana, na outra semana, eu tô lá conversando com ele de novo, ele levantou o dedinho. Falei, que foi, Guigui? Aí ele falou assim, ó, meu pai chega em casa e joga a roupa tudo espalhada na casa. Aí eu falei, você falou com ele? Então, assim, isso vai além do futebol. vai mudando Eu falo que muita culturas, gente fala, né? Fabinho, o que você fez com o meu menino que ele transformou, que ele mudou? Você, né? Então, assim, por quê? Eu não só dou aula de futebol. Eu não tô lá para fazer ele virar um jogador de futebol. Eu tô lá para transformar ele num cidadão de bem. E graças a Deus tenho colhido muito fruto com isso. Eu falo que tem menino que fazia pequenos furtos, que um dia ele me deu uma prova tão grande, eu sempre conversei com ele, ó, enquanto você fizer por onde você vai participar comigo, leva vocês para tudo quanto é lugar, vai para minha casa, dorme na minha casa, faço churrasco, faço tudo para vocês, mas vocês têm que andar. Então um desses meninos, um dia a gente num restaurante e tal, os meninos saiu, foi embora, ele ficou, ele voltou, chegou, falou, Sequiti, alguém perdeu R$10 ali. Em outra época Ele teria ficado com dinheiro. né? Então, isso é fruto do trabalho da gente. Sim. Então, fala assim, é além do futebol. E é uma coisa que eu, Fabinho, é uma das coisas que eu tenho o maior prazer em fazer. Eu falo o seguinte, os meninos me chamar, você vê o menino manda vídeo pra mim, tem até uns vídeos, depois eu vou até te mostrar aqui. Tem uns vídeos deles pedindo voto pra mim. Esse outro menino, ele dormindo, pedindo voto. Eu falo que tem uma rua, na Rua Nova de Cima, eu até evito de passar. Por quê? Quando eu vou passando lá, só lá moram uns 12 alunos meus. Quando eles veem meu carro, eles vêm tudo correndo, o tipo Fabinho, aquele negócio, e eles vêm, quer me abraçar. E eu fico até como eu falo, gente, vocês têm que cuidar por causa de carro. Então, assim, a gente cria uma amizade com eles, um carinho tão grande, que eu falo assim, não tem dinheiro que pague. E fora que o que acontece? O esporte, ele tem esse poder, Tem. porque principalmente nas famílias mais desfavorecidas financeiramente, vamos colocar assim, não que aconteça só nessas famílias, mas na grande maioria, a figura paterna, a figura masculina é muito ausente, né? Isso é fato. E assim, e é interessante que às vezes os nossos desafios estão ligados aos nossos propósitos. Eu já falei isso aqui em outras situações. E o Fabinho, ele mesmo relatou aqui sobre essa questão dele ter sido pai muito jovem, né? E não foi o ideal, né? A sua realidade de vida não foi o ideal de família convencional, né? Então, assim, os seus filhos são adultos, que bom, que, como você falou, né? São homens formados. Mas hoje, Deus está te dando a oportunidade de, às vezes, você ser presente na vida de estranhos, vamos dizer assim, que talvez não foi possível naquela época, esse tempo de qualidade até com seus filhos mesmo. Então, né? Rafaela, eu falo o seguinte,
pensando igual nisso aqui. Os meus 2 filhos lá, eu não tive, assim, eu sempre tive convivência com eles, mas não assim, de morar junto, aquele negócio. Sim. E eu falo assim, quando você fala que Deus deu uma oportunidade, e realmente, eu, como igual eu te falei, 2022, 2023 eu tive um AVC, entendeu? Então voltei. E assim, como relatei, eu fui casado com uma Catiane, e eu falo assim, que eu tenho uma história de vida que eu falo que hoje eu posso dizer que eu sou uma outra pessoa. Por que eu posso falar que eu sou uma outra pessoa? Porque eu, como se diz, como é que eu vou te explicar? Eu hoje tenho assim, um peso no coração, uma coisa que às vezes me angustia, me traz assim, uma tristeza profunda. Por quê? Porque eu fui falho. Eu fui falho com uma pessoa que fez tudo por mim. Você tá entendendo? Fez tudo assim. Foi minha companheira, foi presente, foi mãe dos meus filhos. E eu assim, eu me afastei, você tá entendendo? Por coisas que eu falo assim, não vale a pena. Então assim, infelizmente eu perdi minha esposa no ano passado, né? E um ano e 8 meses antes, eu resolvi assim, sabe quando você acorda pra vida e fala, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu tenho que viver pra minha família. Eu tenho que viver pra minha família, aquele negócio. E antes assim, eu saía cedo, chegava 10 horas da noite, tal, aquele negócio. Eu não tinha tempo pra minha esposa, aquele negócio. Então assim, eu resolvi falar assim, não, eu vou mudar de vida. E realmente eu mudei e ela percebeu isso e eu via que, sabe quando você vê a transformação da pessoa? Eu via que aquilo alegrou ela. Então assim, eu comecei a voltar para casa, ser aquela pessoa, falei, não, eu quero ser minha família, aquele negócio. E o que acontece? Vivi isso, como se diz, no último ano e 8 meses de vida. Infelizmente, como se diz, quando foi o ano passado, no dia 8, ela veio a falecer. Ela passou mal, tipo assim, numa terça-feira. E eu levei ela no pronto-socorro. A gente tava treinando mais meus meninos. Ela tô sentindo mal, tal, negócio. Aí levei ela lá. Deixava no pronto-socorro, fui lá treinar, falei, não, que tivesse ocupado, você me volta. Aí voltou, o médico tinha olhado, o que é? Ah, não é, tá com infecção. Ela tá com a virose. É uma virose, tal, aquele negócio tal. E ela também achou com a virose. Voltou pra casa. Ficou aquele negócio. Na quarta, ficou meio amoado aquele negócio tal. Ah, tô tomando, meu vizinho fez um chá. Que não, tipo assim, ela tratando aquilo Coisa natural, que era normal, natural. E eu lembro que na quinta foi feriado. Até perguntei ela se ela queria ir lá, quer ir lá no médico de novo. Não, não quis não. Inclusive a Céia, que é amiga dela, foi lá também, falou com ela, chamou ela para ir. Se ela não quisesse ir no pronto-socorro, levava até num outro médico, se ela quisesse. Ela não quis ir. Na sexta-feira de manhã, eu acordei, que eu sempre acordava os meninos para ir para a escola. Aí eu acordei e falei com ela, falei assim, meu bem, você podia, troca de roupa, vamos lá pra gente fazer uns exames, pra gente ver o que é isso. Aí ela virou para mim e falou assim, não, eu não quero ir no pronto-socorro não. Eu não quero ir fazer exame não, quero que você me leve no pronto-socorro. E ela então, até então ela não queria. Aí beleza, trocou de roupa e tal. Aí até os meninos falaram assim, não vamos pra escola não, você vai ficar aí que eu vou levar. Aí nós saímos, entrou dentro do carro conversando, falei, você tá comendo alguma coisa ontem? Aí eu comi uma sopinha que o Sr. Gercino fez ali, que era muito amigo dela, né? E pegou uma maçã dentro da bolsa, mordeu na maçã, que negócio, fomos conversando, chegou lá, piou do pronto-socorro, foi andando, sentou lá dentro, sentei na primeira sala. Aí daí a pouco falou assim, Fábio, eu tô com um pouquinho de falta de ar. Aí eu levei ela pra sala de emergência, sentei ela na maca assim, a menina falou assim, Fabinho, dá com essa maca aí que ela costuma negócio. Aí ela falou assim, não, eu tô precisando sentar na negócio. Aí passei ela para negócio, aí ela já começou a ficar com falta de ar, que negócio e tal. Aí nisso veio um médico, veio dois, liguei pro doutor Silvio, graças a Deus atendeu na hora, foi. Então fala assim, foi questão de 40 minutos. Nossa. Ela veio a falecer. Então assim, um choque, né? Foi um choque muito grande. Porque eu falo assim, sabe quando você quis, onde eu me decidi ser uma outra pessoa, tipo assim, ser uma pessoa que eu não tinha sido. Fui no começo, depois a gente afasta, e assim, e quando eu quis ser, eu falo assim, infelizmente, ela... E eu falo assim, foi um troço que... Ô Fábio, mas eu penso assim, o presente que a gente tem é o dia de hoje, né? E que bom que você teve essa oportunidade, apesar de chorar, né, da saudade, do que aconteceu, mas pensar que você teve esse final feliz, né, assim, de ter acordado a tempo, Mas né? eu falo o seguinte, que hoje isso pra mim dói muito.
às vezes muita pessoa pode julgar a gente que não sabe como é que era a vida da gente, como é que é, entendeu? Mas eu, graças a Deus, nós tivemos 23 anos. Nós fomos casados 23 anos. Apesar das falhas que eu tive com ela, nós nunca tivemos uma briga, uma discussão nesse tempo. Nunca. Eu falo às vezes, mas depois. Não. Nós nunca tivemos uma discussão. A gente ficava uma semana sem conversar, coisa de casal, ficava. Não, mas nós nunca tivemos uma falta de respeito, assim, uma discussão com o outro. Graças a Deus, nós nunca tivemos. Então, Mas assim, a gente precisa. Isso tem quanto tempo que aconteceu? um ano. Foi, Um ano, tá muito recente foi ainda, setembro né? do ano passado. E a gente precisa mesmo viver o luto e refletir, né? Tantas histórias que você contou aqui em pouco tempo. E pensar assim, meu Deus, o que o senhor quer me ensinar com isso, né? Então, isso, a gente tem que ter essa inquietude, vamos dizer assim. Tem gente que fala isso comigo: Rafael, você não sossega, né? Você está sempre inventando moda. Eu tenho mesmo dentro de mim essa inquietude. Como eu já falei outras vezes, eu não tinha necessidade. Tem gente até que me pergunta se eu estou cobrando para fazer as lives. Só falo, não, gente, estou cobrando, não. Mas essa inquietude de pensar assim, como eu dei esse exemplo, né, dos seus filhos, e hoje a vivência que você tem com os filhos dos outros, talvez quantos amigos você vai poder aconselhar, que às vezes estão passando dias difíceis no casamento, ou estão se iludindo com coisas que não vão levar a nada, né? Infelizmente. Então assim, tudo, né? A gente tem que fazer do limão a limonada, né? Eu falo assim, é um preço muito alto e hoje, como se diz, eu falo assim, tantas coisas que eu já tive, eu queria ter a oportunidade de chegar e falar assim, me perdoa. Me perdoa, tipo assim, porque eu falei. Então eu falo o seguinte, e é uma coisa que não vale a pena. Eu falo que foi um aprendizado para minha vida, que se Deus quiser eu vou levar pro resto da minha vida. Eu falo que eu fiz um propósito de nunca mais na minha vida voltar a ser, tipo assim, eu não era uma pessoa ruim, não era uma pessoa mal, mas eu não fui aquela pessoa que dedicar mais, dedicava. né? Então eu quero A hoje, relação. como se diz, para uma relação, como se diz, ser verdadeiro em tudo. Eu acho que é o seguinte, que a paz que a gente tem quando a gente é verdadeiro, não tem preço. A verdade não precisa de defesa, né? Não, eu falo que hoje, graças a Deus, eu estou continuando a vida com meus filhos, entendeu? A gente mora nós três. E graças a Deus, meus filhos são abençoados. Eu falo que meus filhos têm um carinho, um respeito comigo. Meus filhos é aqueles que eu posso te falar o seguinte: nunca na vida até hoje, ele chegou perto de mim, meu menino fala assim: pai, você tem dinheiro? Tenho. Ótimo. Pai, você tem dinheiro? Não. Também tá ótimo. Não tem aquele negócio de um resmunga. Nunca nada. Nunca falei com meu filho assim, meu filho, faz isso pra mim, que ele virasse pra mim e falasse não. Nenhum deles. Então, pra gente, isso é muito gratificante. É igual hoje, eu converso muito, igual com os meninos lá. Eu converso muito com eles. Então, eu mostro o que é certo, o que é errado. Aconteceu um fato de um menino, por exemplo. Eles falam que, meu amigo faz isso, meu amigo, meu amante. Aí eu falo com eles, gente, amigo de vocês é pai e mãe. Aí eu sinto um exemplo de um menino lá. O que aconteceu? Eles brincando, um monte de menino brincando, lá no Honorato, eles brincando, o menino caiu, quebrou o braço. Os coleguinhas tudo correu. Aí quer dizer, quem foi lá? Foi a mãe, que saiu correndo, foi lá, levou o pronto-socorro e socorreu o menino e tal, beleza. Aí, depois que passou um tempo, ele voltou. Aí, num dia, num bate-papo com eles lá, aí eu virei pra ele, falei assim, Micael, eu chamo Micael. Falei, Micael, você tem muito amigo, não tem? Não, tio, eu tenho muito amigo, tenho. Falei, então tá bom, aquele dia que você caiu lá e quebrou o braço, quem que socorreu você? Foi minha mãe. Falei, mas e os seus amigos? Não, meus amigos, todo mundo correu. Falei, então tá bom, então. Quem que foi lá no pronto-socorro te visitar com você? Foi meu pai e minha mãe. Falei, quem foi lá te visitar? Só meu pai e minha mãe e o senhor, Fabinho. Eu falei, então, tá aí a prova. Amigo de vocês é pai e mãe. Então, por exemplo, na hora que vocês precisam de uma roupa, quem compra pra vocês? Meu pai. Na hora que vocês precisam de um remédio, quem que dá na boca de vocês? Meu pai. Então, gente, vocês têm que respeitar. É o pai isso e a mãe. É o que a gente chama de discipulado, né? A gente discipular os filhos, discipular. E a vida nos discipula também, né? Então, assim, você que pensou que já tivesse vivido de tudo na vida, né? Não pensava em passar por essa perda. E que bom que você acordou a tempo, né? E viveu esse tempo de reflexão e de entrega, de verdade. E espero que também a sua entrega aí
na campanha esteja sendo verdadeira. Com certeza. Né? Muitos papos aqui. Se fosse olhar, a gente ia ficar conversando até amanhã, né, Fabinho? Mas eu vou chegar o celular mais pertinho de você, porque para você deixar aqui as suas considerações finais e contar e pedir o apoio, né, dos seus possíveis eleitores, para você falar que número que é o seu, que partido que você se candidatou. Fica à vontade aí para falar esses minutinhos finais aí. Então, Rafaela, eu venho para uma campanha, graças a Deus, eu falo assim, uma campanha muito leve. E eu falo leve por quê? Porque hoje o Fabinho de antes e o Fabinho candidato não teve alteração. Eu não fui preciso de mudar, tipo assim, eu chego em qualquer lugar, eu sempre, tipo, cumprimento todo mundo, igual muita gente fala assim, agora tem que mudar, tem que dar tapinha nas costas, tem que ver. Eu, graças a Deus, eu não tenho esse problema. E outra coisa, meu pai, a gente está andando no município e todos os lugares que eu chego, tem uma história do meu pai, tem alguma coisa que ele fez, alguma ajuda que ele fez, uma cirurgia que ele conseguiu, um bueiro que ele fez, que ele correu atrás. Então, assim, isso pra gente é muito gratificante, entendeu? Eu chego, por exemplo, tem história da minha mãe, você tá entendendo? Então, assim, eu venho pra uma campanha muito tranquilo, graças a Deus, porque eu falo assim, a campanha, ela não é 90 dias, igual muita gente fala, 40 dias, a campanha você faz ela ao longo da sua vida. Então, eu, graças a Deus, eu venho ao longo da minha vida, indiferente de antes ser candidato, eu já sempre tive aquela concepção comigo. Eu sempre me colocar no lugar do próximo. Eu sempre fiz isso, sempre me coloco no lugar do próximo e me ver como que eu gostaria de ser tratado. Então, assim, hoje eu venho candidato, sou Fabinho Fonseca, com o número 15640 e sou do MDBB, o partido do 15, né, que é o Renato e o Raimundo, para vice. Então, assim, eu venho aqui o seguinte, qual que é a minha intenção? Você fala, Fabinho, você tem projetos? Eu tenho muitos sonhos que eu vejo assim, que muita coisa pode melhorar. Nossa cidade já evoluiu muito, entendeu? Então, assim, eu quero ter aqui a oportunidade de quê? De levar dessas coisas minhas, que é esse projeto com as crianças, que eu vejo que transforma para os distritos, entendeu? Hoje, procurar, como se diz, trazer para nossa cidade coisas assim, que traga geração de emprego, que traga, tipo assim, uma renda diversificada para a nossa população. Por quê? Nós somos um povo, como se diz, rico. Nós somos aqui rico. Então, às vezes, muita gente fala assim, por exemplo, café. Não é só o café, a gente tem uma variedade de outras coisas. Às vezes o que falta é conhecimento. Então, assim, é essa vontade que eu tenho aqui, de trazer coisas novas para o nosso município, procurar a melhorar sempre. Então, por isso que eu peço seu apoio. Seu número, repete? 15640, Fabinho Fonseca. 15640. Muito bom te conhecer mais, Fabinho, saber das suas histórias, da sua trajetória de vida, né? E eu queria te agradecer também de você ter vindo, te presenteando com o Café da Rafa. Muito obrigado. E aí dentro também tem um devocional, às vezes nessa vida corrida. Isso também pode até te auxiliar. É uma leitura rápida e fácil para você até ter um seu tempo com Deus e com seus filhos também. Amém. É uma leitura para cada dia, uma parceria que a gente tem com a RTM, que é a Rádio Transmundial, que oferece esse presente diário. Hoje também a gente está aqui, ó, tomando um cafezinho com uma xícara linda, bebendo água nessa taça linda, com essa mesa que foi um mimo da Mayra Ananias também, Home Decor. Obrigado, Mayra, pela parceria. E, gente, que delícia, né? Que bate-papo gostoso. Às vezes a gente, algumas pessoas até têm comentado assim, nossa, mas gostei da fala do fulano, ele nem falou tanto de política. Mas também essa mesa é para isso, sabe? Pra gente rasgar nosso coração, pra gente saber a nossa trajetória de vida. É gostoso também a gente saber que quando a gente fala da nossa vulnerabilidade, quando a gente conta coisas que não são tão legais, isso também aproxima as pessoas, porque todos nós, né? Todos nós temos os nossos dias nublados. Ontem fizemos a live da tarde aqui num vento danado. Tem dias que são ventania, né? Então eu agradeço a sua companhia em mais esse momento aqui de mesa. Se você curte aí o trabalho do Fabinho, se você
tem apoiado ele nessa trajetória também, da primeira vez que ele se candidata a vereador. Que você compartilhe essa live para mais pessoas, fique à vontade também de escrever, deixar seu comentário. Aqui as lives ficam gravadas. E também os candidatos, não só o Fabinho, mas todos eles também têm liberdade ali de responder as pessoas, né? E muito bom. Espero você também de tarde, porque a gente tem um outro encontro à tarde com um outro candidato. E espero que esteja sendo proveitoso para você, como está sendo para mim, de conhecer mais os nossos candidatos a vereadores daqui de Lajinha, tá? Muito obrigada pela companhia e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.